Olá pessoal, eu quero trazer aqui para vocês nesse momento uma placa de circuito impresso, ou seja, a placa principal de uma TV de tubo. Como há muitas informações na internet a respeito dessa televisão, inclusive análises completas de cada estágio com seus detalhes, eu não vou aprofundar muito nesses detalhes. Eu tentarei tecer aqui alguns comentários que eu acho importante e que a gente deve observar na nossa profissão, não só como profissional, mas a todos os curiosos, os hobbyistas, aqueles interessados pela eletrônica. Tem muitas pessoas por aí dizendo que a profissão está banalizada, que a profissão já não compensa mais a pessoa optar por essa profissão de eletrônico. No entanto, nós temos que ponderar sobre dois aspectos da profissão. Um deles é o fato de que, se você gosta de exercer a profissão ou se você tem a intenção de somente ter lucro com a profissão. Acredito eu que toda e qualquer profissão que a gente tenta exercer procurando única e exclusivamente o lucro, a gente não vai ter um bom resultado. É preciso que a gente realmente goste daquilo que está fazendo, que a gente tenha prazer naquilo que a gente faz. Assim nós geraremos lucros e clientes satisfeitos. Então eu trouxe aqui hoje esse circuito, não somente para fazer uma análise, não ela de forma aprofundada, mas uma análise assim superficial, para a gente analisar, a gente comentar sobre alguns pontos e alguns circuitos que são importantes no ponto de vista de um bom profissional. Bom, vamos direto ao assunto. Nós sabemos que uma TV de tubo, como todo equipamento eletrônico, ele precisa de uma alimentação. Então, o primeiro estágio que nós vamos acessar, que uma placa dessa precisa para dar início, né, ao seu funcionamento, é a fonte primária. Então, nós temos aqui uma fonte primária, logicamente temos uma chave liga-desliga, fusível. Temos aqui o indutor de filtragem de entrada e temos também o retificador de onda completa que gera uma tensão alta na fonte primária. No caso aqui, nós temos neste capacitor, quando a entrada de rede é 220 volts, nós temos cerca de 320 volts neste capacitor. Isso se deve pelo fato do fator de amplificação dos diodos, dos 4 diodos do retificador de onda completa, que é 1.4. Quando a gente multiplica a tensão da rede AC, 220 volts, por 1.4, nós vamos obter 320 volts. Essa é a primeira etapa da fonte primária. Sem esquecer também que na TV de tubo, nós temos aqui um componente chamado PTC, que faz parte dos termistores. São dois tipos de termistores, o NTC e o PTC. Nós sabemos que o NTC ele varia a sua resistência para baixo quando ele é aquecido, e o PTC funciona exatamente ao contrário. Ele aumenta a sua resistência quando ele é aquecido. E qual é o objetivo? Qual é a finalidade do uso desse componente? É a bobina desmagnetizadora, que é essa bobina que fica em volta do cinescópio, ou seja, do tubo de raios catódicos. Depois, mais na frente, quando falando sobre o tubo, sobre o cinescópio, eu vou mostrar por que e qual a finalidade dessa bobina desmagnetizadora, apesar que o nome já diz tudo. E a função desse PTC em cima da bobina desmagnetizadora. Mas vamos dar continuidade. Como eu falei inicialmente, nós vamos dar uma explicação superficial e tecer alguns comentários que eu acho importante
para a vida do profissional de eletrônica. Então nós podemos ver que o próximo estágio é a fonte chaveada. Então, fonte primária, fonte chaveada. Essa fonte chaveada é uma fonte do tipo flyback, né? Apesar que a gente sabe, e na nossa atualidade, a gente utiliza fontes com a topologia, não só a flyback, mas a topologia half bridge, full bridge, que é muito utilizada em vários equipamentos eletrônicos. E aí eu faço um comentário, né, que neste ponto da eletrônica, da história da eletrônica, a gente observa que começou-se a fazer uma evolução em cima das fontes chaveadas. E hoje nós temos as fontes chaveadas utilizadas em mais de 80% dos equipamentos eletrônicos. Então é importante o eletrônico que gosta da profissão, aquele que quer realmente se aprofundar na profissão e entregar um melhor serviço para os seus clientes, consequentemente gerando resultados, a gente se aprofundar em conhecer a história da eletrônica. Então, a história das fontes chaveadas, que hoje ocupa espaço nas televisões de LCD, seja de LED ou seja de lâmpada, ou os televisores de plasma, nós observamos que hoje nós temos televisores de ponta, né, com uma reprodução de imagem de 4K e também televisores até com telas flexíveis. Todas elas utilizam fonte chaveada. Então aqui, digamos assim, ao princípio, é lógico que em outros aparelhos anteriores já se iniciou, deu o pontapé, né, inicial a respeito das fontes chaveadas. No entanto, nós observamos que na evolução da eletrônica, desde a válvula até os dias de hoje, a gente observa que houve uma gradativa transformação com relação à alimentação de televisores. A gente viu televisores sendo alimentados com transformadores, fontes lineares, né, que utilizavam-se de transformadores, inclusive os televisores valvular, que utilizavam tensões elevadíssimas diretamente nas válvulas. Eram, inclusive, no circuito, que era chamado na época, circuito de rabo quente, conhecido dessa maneira por todos os técnicos em eletrônica, onde a tensão da rede, um dos fios da rede, ia diretamente no chassi do televisor. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a gente observa que a fonte chaveada é um assunto presente, atual, e não é uma coisa, não é uma particularidade do televisor de tubo. Então, a partir daí, nós temos todas as alimentações primárias, elementares, necessárias para a alimentação do televisor. Nós temos vários estágios, e esses estágios, a primeira alimentação parte desta fonte chaveada. Nós temos alimentação específica para o processador, nós vamos ver aqui o processador. Nós temos alimentação específica para o Celetronic, o estágio de recepção. E temos a primeira alimentação do estágio de flexão de saída horizontal. Temos também uma fonte, uma tensão que é enviada para o estágio de som. Enfim, todos os estágios desta televisão, desta placa, são alimentados a partir da fonte chaveada, essa primeira fonte chaveada. Vou explicar para vocês um outro estágio que também é responsável por determinadas alimentações desse televisor, mas a partir desta fonte chaveada. Nós recebemos aqui, como eu havia falado, no estágio de flexão horizontal, uma primeira tensão, onde vai excitar este transistor de saída horizontal e, consequentemente, excitar o flyback, que é um segundo transformador deste televisor,
e que o próprio nome já expressa, flyback. Acaba sendo uma fonte no estilo flyback, e ela é responsável por emitir uma tensão elevada através do que nós chamamos de chupeta, né, muito comum, muito conhecido no meio eletrônico, principalmente naqueles que lidaram com